Capeleira acolhe chefe arruinado e faz uma descoberta chocante em sua casa. Victor sempre teve tudo nas mãos. Um alfaiate do destino cortava sua vida perfeita como um terno sob medida. Mas tudo desmoronou em um piscar de olhos. O golpe empresarial que o deixou sem nada fez com que ele se tornasse um homem perdido. Sem o emprego da qual se orgulhava, a casa que vendia generosamente nunca mais seria seu lar. Agora, o frio da rua o envolvia como um manto pesado e desconfortável. Onde mais poderia ir se não buscar abrigo na casa de Clara, sua antiga faxineira? Clara, uma mulher forte que conheceu o lado implacável da vida, nunca se esqueceu de Victor. Trabalhava para ele quando ele ainda era o cabeça do departamento, vivendo, cercado de prestígio. No entanto, mesmo após muitas humilhações, sua lealdade não vacilou. Ouvia as risadas arrogantes de seus colegas e mantinha a dignidade, sempre acenando um sorriso. A casa simples e pequena em que vivia era um refúgio, mas agora se tornara a última esperança de Victor. A primeira noite foi estranha. O silêncio pesado se instalou como um espectro na sala. Victor, sentado no sofá desgastado, tentava entender sua nova realidade, enquanto Clara se esforçava para não olhá-lo com um olhar de compaixão. Uma tensão desconfortável pairava no ar. O que eles foram um dia parecia tão longe. Mas ela decidiu que seria gentil. A voz dela, suave e firme, arriscou romper a barreira. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, Victor, mas prometo que não será fácil. Na manhã seguinte, enquanto Victor tentava reorganizar sua vida e mergulhar nos recortes de jornal que trazia, se lembrando da trajetória e prestígio, Clara se viu diante de uma prateleira de documentos encavalados na mesa. Um impulso a levou a investigar. Documentos de sua antiga empresa estavam misturados a papéis pessoais dele. Clara folheou as páginas, as palavras dançando em sua mente, até que encontrou um arquivo marcado com destaque. Algo dentro dela fez um nó na garganta. Eram finanças, números, gráficos, tudo parecendo um grande quebra-cabeça. Mas não eram apenas números. Ela percebeu que a cada linha lida, uma nova conexão surgia. Clara encontrou referências a uma empresa em que seu marido, Max, havia trabalhado, logo antes de seu misterioso desaparecimento. Seu coração disparou. As dúvidas começaram a se entrelaçar e formar um nó mais apertado. Será que havia alguma ligação entre a falência de Victor e a tragédia que assolou sua vida? A expressão dela mudou. A compaixão deu lugar a uma tempestade de confusões e incertezas. Como uma bolha prestes a estourar, a revelação a assolava. Ao olhar para Victor, ela se perguntava até onde poderia ir para ajudar alguém que não só ignorou, mas também foi uma peça na engrenagem que arruinou sua vida. E agora, com esse novo conhecimento, a balança da lealdade e da traição se pendurava em uma linha tênue. O que ela faria com essas informações? A dúvida a consumia e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para ajudar um homem? Em outro momento da vida, a desprezou. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A expressão de Clara estava transformada e as perguntas se aglomeravam em sua mente. O que fazer com essa nova descoberta? A lealdade que um dia sentiu por Victor começava a se desvanecer. Como uma maçã podre, a confiança murchava diante do peso das revelações. O silêncio da sala era um eco ensurdecedor. Ela sabia que não poderia guardar isso para si. Victor,
Precisamos conversar. Clara quebrou o silêncio, a voz tremendo, mas firme. Ele virou-se para ela, a confusão estampada no rosto. Sobre o quê? Sobre a empresa e seu passado. Tem coisas que não me contaram. O coração dela batia como um tambor. Cada palavra carregava um peso. Victor franziu a testa, percebendo a tensão no ar. Que coisas? Clara respirou fundo. A falência. O que aconteceu? Eu encontrei documentos que mostram sua empresa. Havia referências ao desaparecimento do meu marido, Max. Ele palideceu. A expressão serena o abandonou. Max? O seu marido? O que você quer dizer? Você sabe muito bem. O que aconteceu com ele? Você foi parte disso, Victor. Foi por causa da sua empresa que ele sumiu. A voz dela subia em decibéis, a dor transparecendo como um grito abafado. A sala virou um turbilhão. Victor olhou para o chão, trêmulas. Clara se aproximou, o olhar fixo. Responda. O que está acontecendo? Eu não sabia que Max tinha trabalhado lá. Mas ele hesitou, e a verdade que guardava doía como se uma lâmina o cortasse. Mas o quê? Fala, Victor. Clara estava prestes a explodir de tanta raiva e confusão. Exigia respostas. Ele estava em um projeto que deveria ter sido lucrativo, mas que virou um fiasco. Havia muito em jogo. Não era só minha responsabilidade. Seu tom defensivo subia, mas a tensão já não era apenas entre eles. Isso é apenas uma desculpa, Clara desabafou. Max desapareceu quando tudo aquilo desmoronou. E agora, com você aqui, o que me impede de achar que foi parte de um plano maior, que você sabia mais do que disse. O peso das palavras pairava como um manto escuro. Victor, num impulso desesperado, se levantou. Clara, espere! Eu nunca quis que isso acontecesse. Você precisa acreditar em mim. Ela parou. Um ruído agudo ecoou do lado de fora. O barulho de vidro quebrando cortou a tensão. Clara virou-se, com a respiração acelerada. O que era aquilo? A porta se abriu abruptamente e um homem de capuz entrou. Os olhos fixos em Victor. Você não se esconde mais, Victor. A voz dele era fria como o vento. O homem avançou e Clara, em estado de choque, não sabia o que fazer. Quem é você? Ela gritou, mas suas palavras foram engolidas pela urgência da situação. Victor recuou, o medo estampado no rosto. O que você quer? A voz dele estava acima do pânico. Você sabe muito bem. Seu passado finalmente está de volta. E essa vez não vou deixar que escape. O homem tirou o capuz, revelando o rosto marcado e familiar. Carlos! Victor sussurrou, a incredulidade e a culpa dançando nos olhos. O que você está fazendo aqui? No olhar de Carlos havia um brilho de revelação. Vamos resolver isso agora. É hora de você enfrentar as consequências do que fez. O clima tornou-se insuportável. Clara estava no meio de um jogo que não entendia. O nó na garganta voltara, agora um emaranhado de perguntas sem resposta. O que significavam aquelas palavras? Qual era o verdadeiro laço entre os homens? A tensão crescia e não havia volta. Clara olhou para Victor e, em um momento, tudo o que conhecia se desfez em fumaça. A dúvida a corroía. Estaria ela prestes a descobrir a verdade ou seria arrastada para um abismo ainda mais profundo? O que Carlos queria? Quais segredos ainda estavam escondidos no passado de Victor? Clara sabia que a resposta viria, mas a escuridão apenas aumentava. Algo precisava mudar, mas em que direção? O clima estava insuportável. O olhar de Carlos cortava o ar pesado. Como uma faca, Clara sentia o coração na boca. A tensão era densa, o tipo de silêncio que grita. O passado de Victor se moldava na sala como uma sombra crescente. Quero explicações agora. Carlos desenhou cada palavra com precisão, os olhos fixos em Victor. Você não pode escapar do que fez. As pessoas estão falando de você, Victor. Victor tentava processar a enxurrada de palavras. Do que você está falando? Eu não sou um criminoso. Criminoso? Foi isso que você se tornou. Carlos gritou, a raiva explodindo.
Quantos mais você vai arruinar antes de assumir sua culpa? Max não é o único que ficou pelo caminho. Clara se sentia leve e ao mesmo tempo pesada. A verdade a apertava como um fardo insuportável. Max, o que você sabe sobre ele? O medo se infiltrava em sua voz. Carlos olhou fixamente para ela. Parecia pesar suas palavras. Ele sabia mais do que disse. Max estava em um lugar que ele não deveria estar. Ele se meteu em algo que ia além de nós. E você, Victor, era parte disso. Os dois homens se encaravam, a tensão pulando entre eles. Clara sentia suas pernas tremerem. O que você quer dizer com isso? Ela interrompeu, a voz quase um sussurro. Ele estava investigando a empresa por trás de tudo. Victor, você não percebe? A culpa não é apenas sua. O seu papel era maior do que tinha compartilhado. E o que aconteceu com Max? Ele tinha algo em mãos e estava prestes a revelar. Victor empalideceu, fazendo Clara sentir um aperto no estômago. O que você quer dizer? O que Max descobriu? O sumiço dele não foi um acidente. Ele estava cercado, cara. Descobriram o que ele sabia e você simplesmente se afastou, não é? A sala girou. O peso das palavras sussurrava verdades não ditas. Clara começou a se sentir tonta. Você está falando bobagem. Max só sumiu. Não pode ser por sua causa. Carlos avançou um passo, os olhos incendiados de convicção. Você realmente acha que tudo isso é coincidência? Clara, o desaparecimento dele, a falência da empresa, tudo se entrelaça. O que você quer, Carlos? Victor questionou, suplicando pela verdade, mas a voz era um eco de desespero. O medo começava a dilacerá-lo, os lábios trêmulos. Por que você está aqui? Porque tenho que ver você. Encarar o que causou. Não é só sobre Max, e você sabe disso. Carlos gesticulou para Clara, seu olhar era uma pergunta. E você? Não vai perguntar a Victor sobre o que realmente se passa? O silêncio preenchia a sala. Cada respiração se tornava um peso. Clara olhou para Victor, o homem que uma vez conheceu como chefe. Agora era um estranho cheio de segredos. Victor, você realmente sabe algo? Parece que a vida do meu marido se conecta a você de um jeito que não posso ignorar. Victor hesitou. A expressão dele mudou. Claros fragmentos de memória parecendo dançar à sua volta. Eu não queria que você soubesse, mas se Max estava investigando, talvez havia mais em jogo do que pensei. Eu não sabia que ele estava. Presenciado algo maior. Algo perigoso. Perigoso? O tom de Clara subiu. E você não me disse, por que não me contou? Nesse momento, a porta da casa se abriu novamente. Clara virou-se e paralisou. Mais um homem. Desta vez, com uma arma em punho. O pânico encheu o ar. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu. E a coragem de Clara evaporou. Calem-se, todos vocês! O novo homem gritou e a tensão estourou como um balão. Clara olhou para Victor e Carlos. A revelação pulsava no ar. Estaria ela sendo puxada para uma tempestade que nem mesmo imaginava? Uma nova realidade se formava, e a segurança que conhecia estava se desintegrando. O nó na sua garganta voltava, mais forte que nunca. Levante as mãos! A voz do homem ecoou. E então, enquanto todos se aquietavam, Clara notou algo no rosto do novo homem. Ele não era um estranho. Ele era alguém familiar. Não pode ser, sussurrou, a realidade a atingindo como um soco. Era Leandro, seu irmão desaparecido há anos, um homem que ela acreditava perdido para sempre. O que ele estava fazendo aqui? E o que tudo isso significava? O tempo parecia parar. A sala, a confusão, tudo ficou pequeno. Diante da revelação inegável, estava prestes a descobrir segredos que moldariam seus destinos de maneira irreversível. O que mais estaria escondido nas sombras do passado? O clima estava insuportável. O olhar de Carlos cortava o ar pesado como uma faca. Clara sentia o coração na boca. A tensão era densa, o tipo de silêncio que grita. O passado de Victor se moldava na sala, como uma sombra crescente. Levante as mãos, o homem com a arma exigiu, e o som de metal frio fez todos congelarem. Victor, até então afundado em sua angústia e confusão, se virou abruptamente. Leandro? Clara sussurrou,
incrédula. Sim, sou eu. O homem com a arma olhou diretamente para ela, os olhos cheios de uma dor mal contida. E vocês dois não têm a mínima ideia do que realmente está acontecendo. Quanto tempo você esteve desaparecido? Clara não conseguia entender. Onde você esteve? Não é hora para isso agora. Leandro gritou, o pânico estampado no rosto. Temos que resolver isso antes que seja tarde demais. Acalme-se, por favor, Clara pediu, a voz trêmula. O que você quer de nós? Carlos deu um passo à frente, firmando o queixo. Leandro, se você tem informações, então precisa compartilhá-las. Isso é sobre Max, sobre o que aconteceu com ele. Os olhos de Leandro brilharam com uma intensidade que arrepiava. Max estava perto de descobrir a verdade. Ele não desapareceu apenas por azar. Havia pessoas envolvidas, uma teia de mentiras que conecta tudo isso. Victor, aturdido, hesitou. Que tipo de verdade? Você sabia que Max estava investigando o caso de um golpe financeiro, uma lavagem de dinheiro que foi por sua causa, Victor? Leandro quase gritou, a frustração evidente. Ele estava prestes a expor tudo, mas alguém fez com que ele silenciasse para sempre. Os rostos de Victor e Clara palideceram. O nó na garganta de Clara se apertou, e a verdade machucava como um golpe. Sua lealdade a Victor estava flanando. Se tudo isso fosse verdade, ele teria mais culpa do que ela pensara. Eu não sabia. Victor soou desesperado. Eu fui enganado, Leandro. Eu nunca quis que isso acontecesse. E você acha que isso importa agora? Leandro disparou, a mão tremendo com a arma. Acha que seu arrependimento vai trazer Max de volta? Silêncio. O peso das palavras pairava na sala como uma nuvem negra. Clara olhou para Victor, o choque fazendo seu estômago revirar. Ela não sabia em quem confiar. Se isso é verdade, Victor, por que você nunca me contou? Ele hesitou, o olhar perdido. Eu não sabia que Max estava investigando um esquema. Eu estava apenas tentando sobreviver. Já havia muita pressão sobre mim. Sobreviver? Isso foi por sua causa? Você teve tudo, Victor. O que você fez com Max mudou tudo. O que mais você esconde? O desespero nas palavras de Clara fervia e a dor transparecia. Calem-se! Leandro interrompeu, medo e raiva misturados em seu olhar. Vocês não entendem o risco em que estão. Enquanto vocês brigam, aqueles que realmente estão por trás disso estão à espreita. E então, como um relâmpago cortando o céu, a porta da frente se abriu novamente. Clara virou-se, as mãos tremendo. O carro estava estacionado na calçada e uma figura encapuzada surgiu, sua silhueta ameaçadora iluminada pelos faróis. Clara sentia a adrenalina disparar nas veias. É tudo um jogo para você, Victor? A nova voz era profunda e cortante. Vamos ver até onde você vai conseguir esconder seu passado. A cabeça de Clara girou. Com um movimento rápido, a figura do capuz lançou algo na direção deles. Um flash ofuscante explodiu no meio da sala, seguido por uma onda de ruído ensurdecedor. Clara cobriu o rosto. Gritos e uma atmosfera de caos tomaram conta. O chão tremeu com a intensidade do impacto, e quando a luz se desvaneceu, o que ficou era um eco do que antigamente era uma sala de estar tranquila. No meio da desordem, uma verdade ainda mais devastadora veio à luz. Leandro, o homem que ela pensava que tinha perdido, estava agora em perigo por causa de Victor. E o que isso significava para o futuro deles? A sala estava um caos, e entre os ecos de gritos, algo começou a se formar na mente de Clara. O passado não estava apenas à espreita. Estava de volta, e eles não tinham ideia do montante de segredos que ainda restava a descobrir. Ela olhou para Victor, e o medo no olhar dele a fez questionar. Até onde iriam para proteger um passado tão sombrio? E mais importante, ela ainda poderia confiar nele? Os mistérios se acumulavam, a escuridão só aumentava. Clara precisava agir, mas onde começar? O clima estava insuportável. O olhar de Carlos cortava o ar pesado e como uma faca. Clara sentiu o coração na boca. A tensão era densa, o tipo de silêncio que grita. O passado de Victor se moldava na sala, como uma sombra crescente. Levante as mãos!
O homem com a arma exigiu, e o som de metal frio fez todos roselarem. Victor, até então afundado em sua angústia e confusão, se virou abruptamente. Leandro? Clara sussurrou, incrédula. Sim, sou eu. O homem com a arma olhou diretamente para ela, os olhos cheios de uma dor mal contida. E vocês dois não têm a mínima ideia do que realmente está acontecendo. Quanto tempo você esteve desaparecido? Clara não conseguia entender. Onde você esteve? Não é hora para isso agora. Leandro gritou, o pânico estampado no rosto. Temos que resolver isso antes que seja tarde demais. Acalme-se, por favor, Clara pediu, a voz trêmula. O que você quer de nós? Carlos deu um passo à frente, firmando o queixo. Leandro, se você tem informações, então precisa compartilhá-las. Isso é sobre Max, sobre o que aconteceu com ele. Os olhos de Leandro brilharam com uma intensidade que arrepiava. Max estava perto de descobrir a verdade. Ele não desapareceu apenas por azar. Havia pessoas envolvidas, uma teia de mentiras que conecta tudo isso. Victor, aturdido, hesitou. Que tipo de verdade? Você sabia que Max estava investigando o caso de um golpe financeiro? Uma lavagem de dinheiro que foi por sua causa, Victor. Leandro quase gritou, a frustração evidente. Ele estava prestes a expor tudo, mas alguém fez com que ele silenciasse para sempre. Os rostos de Victor e Clara palideceram. O nó na garganta de Clara se apertou e a verdade machucava como um golpe. Sua lealdade a Victor estava flamando. Se tudo isso fosse verdade, ele teria mais culpa do que ela pensara. Eu não sabia. Victor soou desesperado. Eu fui enganado, Leandro. Eu nunca quis que isso acontecesse. E você acha que isso importa agora? Leandro disparou, a mão tremendo com a arma. Acha que seu arrependimento vai trazer Max de volta? Silêncio. O peso das palavras pairava na sala como uma nuvem negra. Clara olhou para Victor, o choque fazendo seu estômago revirar. Ela não sabia em quem confiar. Se isso é verdade, Victor, por que você nunca me contou? Ele hesitou, o olhar perdido. Eu não sabia que Max estava investigando um esquema. Eu estava apenas tentando sobreviver. Já havia muita pressão sobre mim. Sobreviver? Isso foi por sua causa? Você teve tudo, Victor. O que você fez com Max mudou tudo. O que mais você esconde? O desespero nas palavras de Clara fervia, e a dor transparecia. Cale-se, Leandro interrompeu, medo e raiva misturados em seu olhar. Vocês não entendem o risco em que estão. Enquanto vocês brigam, aqueles que realmente estão por trás disso estão à espreita. E então, como um relâmpago cortando o céu, a porta da frente se abriu novamente. Clara virou-se, as mãos tremendo. Um carro estava estacionado na calçada e uma figura encapuzada surgiu, sua silhueta ameaçadora iluminada pelos faróis. Clara sentia a adrenalina disparar nas veias. É tudo um jogo para você, Victor? A nova voz era profunda e cortante. Vamos ver até onde você vai conseguir esconder seu passado. A cabeça de Clara girou. Com um movimento rápido, a figura do capuz lançou algo na direção deles. Um flash ofuscante explodiu no meio da sala, seguido por uma onda de ruído ensurdecedor. Clara cobriu o rosto. Gritos e uma atmosfera de caos tomaram conta. O chão tremeu com a intensidade do impacto, e quando a luz se desvaneceu, o que ficou era um eco do que antigamente era uma sala de estar tranquila. No meio da desordem, uma verdade ainda mais devastadora veio à luz. Clara olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Mas então ela viu. A figura encapuzada, que antes parecia um inimigo, agora se revelava como alguém familiar. Clara reconheceu os olhos de sua mãe, desaparecida há anos. Seus sentimentos de raiva e confusão se transformaram em um turbilhão de choque. Mãe? Clara exclamou, a voz falhando, enquanto o desespero se misturava à incredulidade. Clara, não! A mulher gritou, colocando-se na frente de Victor, como se estivesse protegendo-o. Você não entende. Do que você está falando? Clara chorou, o mundo desmoronando ao seu redor. Você estava morta. Tava, mas eu voltei para resolver tudo. Vocês precisam saber a verdade.
A expressão da mulher era de urgência, enquanto o olhar de Victor se tornava uma máscara de terror. E assim, enquanto a confusão se espalhava pela sala, Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que mais estava escondido? Que segredos mais devastadores estavam prestes a ser revelados? Ela tinha certeza de que tudo o que acreditava estava prestes a mudar para sempre. Clara mal conseguia absorver o que estava acontecendo. A figura de sua mãe, diante dela, explodia todos os seus entendimentos sobre família, amor e traição. Como? Como você pode estar viva? A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro incrédulo. Não é hora para explicações, Clara, sua mãe gritou, olhando fixamente para Victor, que estava paralisado, a expressão confusa. Eles estão vindo! Você precisa entender. Não foi só o que aconteceu com Max. É muito pior. Carlos, que não tirava os olhos da cena, começou a se mover, tentando encontrar um ângulo melhor para entender o que estava em jogo. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, seu rosto tenso, os músculos do corpo prontos para qualquer movimento inesperado. Eu voltei porque precisava proteger vocês, disse a mãe de Clara, sua voz cheia de urgência. Max descobriu algo que abalava a estrutura de pessoas muito poderosas. E eles o eliminaram antes que ele pudesse expor a verdade. Victor, que parecia finalmente começar a processar as palavras, recuou um passo. O quê? O que exatamente Max descobriu? O medo e a culpa dançavam nos olhos dele, e Clara podia quase tocar a tensão que brotava no ar. Ele estava em meio a um esquema de corrupção que, acredite, se estende por anos. As finanças da empresa que você trabalhava, Victor, estão entrelaçadas com essas pessoas. Elas fazem parte de algo muito mais sombrio. Algo que não pode acabar aqui. A voz da mãe de Clara se elevava, cada palavra cravando-se como uma faca na atmosfera já carregada. Você está dizendo que a corrupção na empresa foi a causa do desaparecimento do Max? A pergunta de Carlos interrompeu as convicções, e enquanto isso, Clara olhava para sua mãe, os olhos cheios de esperança e desespero. O relógio parecia estar correndo contra eles. Mas a mãe de Clara balançou a cabeça, como se aquilo fosse ainda mais complicado. Não foi só isso. O que Max descobriu era muito além do nosso entendimento. Ele estava em um encalço, e alguém da nossa própria família estava ajudando a encobrir. Um silêncio aterrador envolveu a sala. Clara sentiu o sangue correr frio. Como assim, da nossa família? O nó na garganta dela aumentava a cada palavra. Seu pai, ele tinha envolvimentos. Ele trabalhou com esse grupo. Não foi só um simples acidente. Ele se meteu de cabeça em algo perigoso, e isso me fez desaparecer. Os olhos de sua mãe estavam cheios de lágrimas. A luta. Vê-la era palpável. Essa revelação caiu como um choque em todos. Clara olhou para Victor, e a raiva acumulada dentro dela se transformou em confusão. E em um instante, a figura de seu pai, que sempre pensou ser uma vítima, se tornava um possível vilão, alheio a tudo o que construíram. Mas você nunca me contou. O que mais você escondeu, mãe? Clara mal conseguia manter a voz firme. Porque eu não queria que você ficasse em perigo. Você sempre foi tão inocente, tão longe desse mundo. Mas agora, você precisa entender, não estamos sozinhos nessa. Eles estão aqui por causa de tudo. E agora, o passado não pode ser esquecido. Os olhos de Leandro dispararam e ele atirou a própria atenção para cada canto com intensidade. Alguém precisa responder. O que você sabe sobre isso, Victor? Sua voz era cortante e cheia de desconfiança. Eu não sei. Eu não sabia que havia problemas tão profundos. Victor se defendeu, agora visivelmente abalado. Eu estava lutando pela minha vida e não carregava saber que sua família estava no fundo disso tudo. Mas antes que Clara pudesse responder, uma explosão de luz e som ecoou do lado de fora. As janelas tremeram e o chão vibrou. Clara se virou e, instantaneamente, viu sombras se movendo em direção à casa. A atmosfera congestiva transformou-se em pânico. É tudo uma armadilha, gritou Leandro.
como um trovão. Clara ficou agarrada à sua mãe. E Victor, agora se revelando um homem apenas com questões não respondidas, olhava ao redor desesperado. Não temos o que você quer, Clara gritou, mas no fundo sabia que algo muito mais sombrio se aproximava. O que significaria tudo aquilo para eles? Estavam encurralados, e quando estava tudo prestes a desmoronar, ficou claro que a verdade era muito mais complexa do que esperavam. A cena tornou-se um frenesi de vozes, e Clara se viu presa em um labirinto de mentiras e revelações chocantes, sem saber como sair. Estavam prestes a descobrir que, para escapar, precisariam enfrentar seus piores medos e desenterrar segredos que poderiam custar suas vidas. O clima da sala estava pesado como um manto escuro, todos paralisados. A atenção voltada para Leandro, que agora tinha a arma em punho. Clara sentia seu coração disparar. Cada batida parecia um lembrete da gravidade da situação. As vozes na sala se tornavam ecos distantes, enquanto a tensão crescia. É tudo uma armadilha, gritou Leandro, seu olhar fixo na porta. Eles estão vindo. Nesse momento, um novo som cortou a confusão. Um estrondo estrondoso ecoou da entrada, seguido por gritos e o barulho de pés batendo contra o chão. O caos estava se aproximando e a adrenalina invadiu o ar pesado. A porta se abriu violentamente e mais homens armados entraram. Mas desta vez era diferente. Clara reconheceu um deles. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios como um grito engasgado. Era o pai dela, o homem que ela acreditava estar morto, que sumira em meio a um turbilhão de mentiras. Ele estava ali com um olhar de horror em seu rosto, como se todo o mundo tivesse desmoronado. Clara, o que está acontecendo? O que você fez? Pai, você está vivo? O choque lhe cortava a voz. Em uma fração de segundos, tudo o que ela sabia virou de cabeça para baixo. Ele também tinha a arma em mãos, mas a sua intenção não era clara. Leandro, abaixe essa arma, ordenou o pai, voz tensa e autoritária. Você não entende o que está em jogo. A confusão crescia em Clara. As conexões entre eles estavam se desenrolando de uma maneira que fazia sua cabeça girar. O que você sabe? O que está acontecendo com Max, com a minha? Mãe, achei que tivesse morrido, Clara. O que você fez para trazer essa gente até aqui? Ele se virou para Victor, os olhos fulminantes de raiva e acusação. E você, Victor, sempre esteve envolvido nisso. Seu egoísmo arruinou tudo. Victor estava em choque, incapaz de responder. No entanto, a tensão não parou ali. De repente, o espaço encheu-se com uma luz intensa. Um flash vindo de fora atravessou as janelas e um terceiro grupo de homens armados apareceu na entrada. E Clara finalmente pôde enxergar a insígnia em seus uniformes. Agentes federais, o que está acontecendo aqui? Um deles gritou, enquanto eles cercavam a casa. Nós temos ordens para prender os envolvidos na operação de corrupção. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela olhou novamente para seu pai, mais confusa. Tu que nunca. Pai, você está envolvido em corrupção? O peso das palavras a atingiu como uma avalanche. O que restava de seu mundo estava desmoronando. Ele hesitou, o olhar sombrio. Não da forma que você pensa, Clara. Eu te juro, eu estava tentando proteger você. Proteger? Você me escondeu a verdade. Gritou Clara, sua voz quebrando. O nó na garganta crescia, e ela lutava para não chorar. Todos estavam ali, mesmo espaço marcado pela traição e pelo medo. No caos, os agentes começaram a se mover, assessores na casa, enquanto os homens armados se preparavam para fazer as prisões. Clara, você precisa sair agora, gritou Leandro, jogando-se na frente dela. Não deixe que eles te levem. Não! Clara não conseguia acreditar que tudo estava desmoronando. Imagens de Max, de sua mãe, de sua vida juntos surgiram em sua mente. Você me disse que era apenas um acidente, que ele estava desaparecido por acaso. Como você pôde? O silêncio aumentou, e a única coisa que poderia ser ouvida era o som de sirene se aproximando. O clima fervia. Todos pareciam esperar pela próxima explosão de violência ou pela revelação definitiva.
Os olhos de seu pai brilharam, um brilho que Clara não conseguia decifrar. Max não sumiu por acaso. Ele desvendou algo que não devia. E agora, por sua causa, estamos todos em perigo. E a culpa não é só minha. Ele apontou para Victor, mas a tensão se espalhou pela sala, como uma bomba prestes a explodir. Todos estão envolvidos, e não há como escapar. Gritou um dos homens armados enquanto um grito de fúria surgiu do fundo da sala. Se não se entregarem agora, a situação vai piorar. E então, em meio ao caos, algo estalou. Uma explosão ensurdecedora veio de fora. Os vidros das janelas estouraram em uma chuva de estilhaços. Clara cobriu a cabeça e tudo o que conseguiu pensar foi: a situação piorou. Agora não era só o passado que a ameaçava, mas um presente explosivo tomado por riscos de vida e verdades ogros. Havia somente uma certeza: tudo o que ela sabia estava se desintegrando. Enquanto a fumaça pairava no ar e mergulhava tudo em um caos soturno, o olhar de seu pai se cruzou com o de Victor, e Clara percebeu: as peças do quebra-cabeça estavam se movendo em direções que ninguém poderia prever. Ela tinha que decidir rapidamente quem ela realmente poderia confiar. E quanto mais tempo demorasse para descobrir, mais devastadoras seriam as consequências. O clima da sala estava pesado como um manto escuro. Todos paralisados, a atenção voltada para Leandro, que agora tinha a arma em punho. Clara sentia seu coração disparar. Cada batida parecia um lembrete da gravidade da situação. As vozes na sala se tornavam ecos distantes, enquanto a tensão crescia. "É tudo uma armadilha!" gritou Leandro, seu olhar fixo na porta. "Eles estão vindo!" Nesse momento, um novo som cortou a confusão. Um estrondo estrondoso ecoou da entrada, seguido por gritos e o barulho de pés batendo contra o chão. O caos estava se aproximando e a adrenalina invadiu o ar pesado. A porta se abriu violentamente e mais homens armados entraram, mas desta vez era diferente. Clara reconheceu um deles. "Pai?" A palavra escapuliu de seus lábios como um grito engasgado. Era o pai dela, o homem que ela acreditava estar morto, que sumira em meio a um turbilhão de mentiras. Ele estava ali, com um olhar de horror em seu rosto, como se todo o mundo tivesse desmoronado. "Clara, o que está acontecendo? O que você fez?" "Pai, você está vivo?" O choque lhe cortava a voz. Em uma fração de segundos, tudo o que ela sabia virou de cabeça para baixo. Ele também tinha a arma em mãos, mas a sua intenção não era clara. "Leandro, abaixe essa arma", ordenou o pai, voz tensa e autoritária. "Você não entende o que está em jogo." A confusão crescia em Clara. As conexões entre eles estavam se desenrolando de uma maneira que fazia sua cabeça girar. "O que você sabe? O que está acontecendo com o Max? Com a minha mãe?" "Achei que tivesse morrido, Clara. O que você fez para trazer essa gente até aqui?" Ele se virou para Victor, os olhos fulminantes de raiva e acusação. "E você, Victor, sempre esteve envolvido nisso. Seu egoísmo arruinou tudo." Victor estava em choque, incapaz de responder. No entanto, a tensão não parou ali. De repente, o espaço encheu-se com uma luz intensa. Um flash vindo de fora atravessou as janelas e um terceiro grupo de homens armados apareceu na entrada, e Clara finalmente pôde enxergar a insígnia em seus uniformes. "Agentes federais, o que está acontecendo aqui?" Um deles gritou, enquanto eles cercavam a casa. "Nós temos ordens para prender os envolvidos na operação de corrupção." Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela olhou novamente para seu pai, mais confusa do que nunca. "Pai, você está envolvido em corrupção?" O peso das palavras a atingiu como uma avalanche. O que restava de seu mundo estava se desmoronando. Ele hesitou, o olhar sombrio. "Não da forma que você pensa, Clara. Eu te juro, eu estava tentando proteger você." "Proteger? Você me escondeu a verdade!" gritou Clara, sua voz quebrando. O nó na garganta crescia, e ela lutava para não chorar. Todos estavam ali, em um mesmo espaço, marcado pela traição e pelo medo. No caos, os agentes começaram a se mover.
Assessores na casa, enquanto os homens armados se preparavam para fazer as prisões. Clara, você precisa sair agora, gritou Leandro, jogando-se na frente dela. Não deixe que eles te levem. Não! Clara não conseguia acreditar que tudo estava desmoronando. Imagens de Max, de sua mãe, de sua vida juntos surgiram em sua mente. Você me disse que era apenas um acidente, que ele estava desaparecido por acaso. Como você pôde? O silêncio aumentou. E a única coisa que poderia ser ouvida era o som de sirenes se aproximando. O clima fervia. Todos pareciam esperar pela próxima explosão de violência ou pela revelação definitiva. Os olhos de seu pai brilharam, um brilho que Clara não conseguia decifrar. Max não sumiu por acaso. Ele desvendou algo que não devia. E agora, por sua causa, estamos todos em perigo. E a culpa não é só minha. Ele apontou para Victor, mas a tensão se espalhou pela sala como uma bomba prestes a explodir. Todos estão envolvidos e não há como escapar, gritou um dos homens armados, enquanto um grito de fúria surgiu do fundo da sala. Se não se entregarem agora, a situação vai piorar. E então, em meio ao caos, algo estalou. Uma explosão ensurdecedora veio de fora. Os vidros das janelas estouraram em uma chuva de estilhaços. Clara cobriu a cabeça e tudo o que conseguiu pensar foi: a situação piorou. Agora não era só o passado que a ameaçava, mas um presente explosivo tomado por riscos de vida e verdades obscuras. Havia somente uma certeza. Tudo que ela sabia estava se desintegrando. Enquanto a fumaça pairava no ar e mergulhava tudo em caos soturno, o olhar de seu pai se cruzou com o de Victor, e Clara percebeu: as peças do quebra-cabeça estavam se movendo em direções que ninguém poderia prever. Ela tinha que decidir rapidamente quem ela realmente poderia confiar, e quanto mais tempo demorasse para descobrir, mais devastadoras seriam as consequências. Então, antes que alguém pudesse reagir, uma nova figura entrou pela porta. Clara ficou paralisada. O mundo ao seu redor começou a girar. Era uma mulher, feições reconhecíveis, mas as cicatrizes em seu rosto contavam histórias que Clara nunca soubera. Surpresa, disse a mulher, o sorriso mordaz rompendo a tensão. Surpresa para todos vocês. O grande jogo acaba agora. Clara abriu, a boca em choque. Antes que pudesse processar, a mulher puxou algo do bolso, um dispositivo. Quando pressionou um botão, uma série de luzes piscou e toda a casa começou a tremer. Desculpem, mas a festa não acaba sem mim. Tudo desabou ao redor dela. Em questão de segundos, a verdade parecia estar na ponta da língua. Mas dessa vez, não eram apenas segredos. A vida deles estava em jogo. O que mais essa mulher sabia? E como ela estava ligada a tudo isso? O nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. O verdadeiro terror estava apenas começando. A mulher de rosto familiar, agora cheia de cicatrizes, começou a rir. O som dela fazia Clara estremecer. Ah, a grande família se reúne, não é? Que irônico! A tensão no ambiente era palpável. Os homens armados trocaram olhares confusos e Clara percebeu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Você está viva! Clara mal conseguiu formular as palavras. O choque a deixava sem fôlego. Como sua mãe poderia estar ali, agora, no meio desse caótico jogo? Por que você está fazendo isso? Porque precisávamos de você, Clara. Precisávamos que você soubesse a verdade. O que você descobriu me colocou em perigo. O que Max descobriu era só a ponta do iceberg. Ela gesticulou para a sala, o olhar carregado de uma mistura de raiva e amor. E agora? Todos vocês estão nesse imenso buraco. Não podemos mais confiar em ninguém, gritou Leandro, a voz tremendo. Ele estava posicionado entre Clara e a nova ameaça. Seus músculos tensos. Você é a razão pela qual tudo isso começou, não é? E eu? Não seja ridículo. A mulher levantou as mãos, como se quisesse se defender, mas seu sorriso era macabro.
Você realmente acha que sabiam da corrupção, mas não souberam do que eu planejei? O que Max trouxe à tona é só uma fração do que eu e seu pai fizemos para nos proteger. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos estavam atônitos, sem saber o que pensar. Clara sentia seu estômago revirar. Sua confiança em sua mãe, agora questionada. O que mais ela poderia estar disposta a fazer? Ela olhou para Victor e seus olhos disseram que ele também sentia o peso da traição. Meu Deus, você mentiu para nós! Clara gritou, deixando sua emoção explodir. Você me deixou acreditar que era uma vítima. E eu a protegi. A mulher insistiu, em um tom quase desesperado. O que Max estava prestes a revelar não apenas o eliminaria a ele, mas a todos nós. Ele estava envolvido até o pescoço, Clara. Os homens armados estavam nervosos. O clima mudou rapidamente. Um deles, um homem de cara dura com uma cicatriz no queixo, apertou a arma, chamando a atenção de todos. Chega de conversa. Se não se entregarem agora, não haverá como escapar. Ele avançou para o pai de Clara. Estamos sob comando superior. Essa situação não acabará bem. Eu tenho informações que podem mudar tudo, disse a mulher, com um falso ar de confiança. Cães de guarda de organizações secretas ficarão atrás de vocês a qualquer momento, então deixem-me ajudá-los. Mas antes que alguém pudesse reagir, Clara gritou: Pare! Você está tentando nos salvar ou se salvar? Você só está aqui por você mesma, não está? Você é a razão disso tudo. A mulher disparou e a voz dela ressonou como um trovão na sala. Seus questionamentos a Max provocaram tudo isso. O eco de suas palavras pairava, como se cada um sentisse a verdade na pele, espinhos invadindo seus corações. Clara, em choque, olhou para Victor e o que ele pensava estava claro em seu olhar. A vida dela nunca poderia ser a mesma. O passado que pensavam ter esquecido se tornava um fantasma ameaçador, espreitando os bastidores daquelas revelações, e nenhuma escolha lhes parecia segura. Calem-se todos! Tirem-as! Mãos dessa garota! Gritou o homem do lado de fora, enquanto as sirenes se tornavam mais altas. A pressão aumentava, e a sala tornou-se um campo de batalha de emoções. Não, você não entende. A mulher empurrou para o lado, uma risada nervosa escapando de seus lábios. A arma não está com vocês. A arma está em sua mão, Clara. Até você perceber isso, tudo será um jogo tão perigoso quanto uma roleta russa. E naquele instante, Clara sentiu que a terra sob seus pés se movia. Tudo o que tinha certeza de que sabia estava ruindo. Sua mãe a expusera como uma peça do tabuleiro. O que mais estava guardado? Conectando tudo, Clara percebeu que estava presa numa rede de enganos e segredos que a envolviam de um jeito que nunca poderia ter imaginado. O pânico subiu e ela respirou fundo, tentando se manter sob controle. O que você quer dizer? Seu coração batia forte e cada palavra saía arrastada. Você está dizendo que eu sou a chave para tudo isso? O olhar de sua mãe era intenso e o sorriso se foi. Sim, Clara, um verdadeiro ponto de virada. O que você fizer agora pode mudar tudo e salvar ou condenar todos nós. A pressa tornou-se dinâmica. O ar estava carregado de eletricidade. Clara se viu mais apreensiva do que nunca. O que eu tenho que fazer? Suas palavras ecoaram e a inevitabilidade do confronto começava a se formar. Dentre o caos, um grito cortou o ar. Alguém saboreava a dor e o grito despertou uma sensação de terror que não tinha precedentes. Em questão de segundos, um tiro ecoou pela sala e tudo que Clara conhecia mudou para sempre. O que aconteceu? Essa brutalidade, essa traição e desespero ecoariam no futuro. Uma pergunta ficou suspensa. Quem seria a verdadeira culpada? O passado não deixou nada intacto. A sala estava um turbilhão. O tiro reverberou e tudo parou por um segundo, como se o tempo congelasse. Clara olhou ao redor, os rostos das pessoas misturados em choque e medo, lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto.
A mulher cicatrizada se contorceu, e o olhar de desespero no rosto dela quebrava o coração de Clara. Não! Clara gritou, o nó na garganta se apertando. Por favor, alguém, faça algo, um silêncio mortal. Tomou conta enquanto os homens armados se preparavam para agir. O pai de Clara, ainda em estado de choque, levantou a arma e anunciou: não se mexam, eu não tenho medo de usar isso. Esse é o caminho que você escolheu? A voz de sua mãe era um sussurro agonizante. Olha onde chegamos, Clara. Você precisa confiar em mim. Tudo o que fiz foi para te proteger. Mas Clara não conseguia mais. A verdade começava a deslizar para fora, as mentiras caindo como pingos de chuva. Você nunca me contou quem realmente era. Você sempre foi parte do problema, não da solução. Suas palavras saíram carregadas de dor. Então Leandro deu um passo à frente, desviando do fogo cruzado. Querida, precisamos de nós juntos. Ele parecia desesperado. Logo, a tensão se intensificou. O horror na sala era palpável, quase como uma lâmina cortante. Clara olhou nos olhos de cada um, buscando uma saída, um caminho. O que mais poderia acontecer? Foi então que a mãe de Clara fez um movimento. Com um gesto rápido, ela puxou um dispositivo do bolso, e a sala inteira ficou em silêncio. Escutem, esta é nossa única chance. Sua voz estava carregada de urgência. Se ninguém se entregar, todos nós estaremos condenados. Tá falando sério? Um dos homens armados comentou, a incredulidade estampada no rosto. Você realmente acha que vamos confiar em você após tudo isso? Clara percebeu a oportunidade. Por favor, a única maneira de sairmos vivos daqui é colocando de lado nossas diferenças e trabalhando juntos. Sua voz tremia, mas havia uma determinação ardente nela. Os olhos de sua mãe brilharam por um momento. Certo, o que quer que façamos, vamos fazer juntos. Não temos escolha. O clima começou a mudar. Clara olhou para Victor, um misto de raiva e compaixão borbulhando. Você ainda é o homem que conheci? Ou apenas uma sombra do que foi? Eu estava apenas tentando me proteger, Victor murmurou, seus olhos cheios de arrependimento. Mas o tempo estava passando. A fumaça ainda pairava. Clara percebeu que estavam todos no mesmo barco, lutando contra um destino cruel. Vamos, para fora! Gritou, fazendo um movimento firme. Isso é uma chamada à ação. Com as vozes entrelaçadas de desespero e determinação, cada um começou a se mover. Mais uma vez, como se uma nova decisão coletiva tivesse sido tomada. Clara não sabia se sairia com vida, mas a coragem começou a fluir através dela. Enquanto se dirigiam para a porta, a adrenalina corria como um rio veloz. E então, em um momento de frenesi, Clara virou-se uma última vez. Se algo acontecer com você, ela olhou para a mãe. Eu nunca vou lhe perdoar por tudo isso. As sirenes da polícia soaram cada vez mais perto, e a luz dos faróis começou a se infiltrar pela janela. O que estava prestes a acontecer seria uma nova batalha pela vida, e enquanto corria, Clara sentiu que seu destino estava prestes a se redefinir. A porta se abriu de repente, e um vento gelado cortou a sala. Clara fez o que pôde para seguir em frente, mesmo com a sensação de que o passado estava colado a ela, como uma sombra. O que mais estava escondido? E, principalmente, até onde iriam para se manter vivos? Enquanto saíam da casa aturdidos, uma nova realidade se aproximava. As verdades que estavam prestes a ser reveladas poderiam mudar tudo. E, no fundo, Clara sabia que não havia como voltar atrás. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Inunde a seção de